gravando já? Gravou, ok? Eu declaro aberto mais uma reunião do Conselho, a 148ª sessão ordinária. Vamos primeiro aprovar a ata. Quem concorda com a aprovação da ata, permaneça como está. Ok? Aprovado. Eu vou fazer uma versão da ata do processo quinta, né? Sim, ok? Quem é que é o relator? Danilo? Bom, esse processo do item 5.1, agradeço ao presidente por vir aqui à volta, o qual visitou fazer uma apresentação oral contra o presidente, representantes da TE Palmeira e Goiás, Lunes, participações SA. Então, a declaração 02 de 2013, a gerência de energia, processo 2012, final 8.76. Esse auto de infração foi gerado por uma fiscalização semelhante a um processo que a gente discutiu na semana passada, diferença da UTE Chavantes, uma usina termoelétrica de geração por óleo diesel. Esse UTE Palmeiras vencedora do leilão em 2006 na operação, no início de produção em meados de 2012. Vou ler o relatório, novamente. A fiscalização e a autuação foi com fundamento nas leis federais, nas resoluções da ANEEL, e foi lavrado o auto de infração superando o nosso convênio com a ANEEL, que delegou a competência de fiscalização de geração para a GR, como agência conveniada. Bom, dispositivo legal, artigo 6, incisos 1 e 14 da Resolução Normativa 63 de 2004. Artigo 6, constitui infração sujeita à imposição de penalidade e multa do grupo 3. 1. Descumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica. 14. Inciso 14. Operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma adequada, em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Bom, diversos presentes autos acerca da infração número tal, lavrado em desfavor de Bolonese, participações do TE Palmeira de Goiás, produtor independente de energia elétrica, de acordo com os relatórios de fiscalização constante dos autos, folhas 10 a 19, 68 a 74 e 93 a 107, em que foram constatadas transgressões a normas prestadas. Tendo sido tal conduta tipificada nos dispositivos normativos acima rolados, haja vista duas não conformidades: descumprimento dos despachos do ONS e existência de elevado número de equipamentos indisponíveis da autuada. A autuada notificada para no prazo de 15 dias manifestar sobre a luz do termo de notificação, conforme preceito do artigo 19 da Resolução Normativa ANEEL 63, fazendo o caso, conforme documentos constantes dos autos. Em seguida, fora lavrado o auto de infração número as folhas 217, com a notificação da autuada, conforme demonstra a tal, em que consta como data de seu recebimento 25 de 2013, da multa que lhe for aplicada no montante de R$ 2.475.056,78. Conforme disposto no artigo 33 da Resolução ANEEL 63, a autuada apresentou recurso por documentos de forma tempestiva, 6 de novembro de 2013, folhas 265 e 277, em que traz as seguintes argumentações: cerceamento de defesa. Primeiro, cerceamento de defesa. Segundo, competência da GR para a fiscalização. Terceiro, a matéria tratada no auto de infração estava em questionamento junto à SFG e ANEEL. Quarto, não há prova de prejuízo ao consumidor e não houve uma prestação de serviço. Quinta, não foram descontados os tributos para o cálculo da multa sobre o faturamento.
Sexta, questiona os critérios adotados para a dosimetria da penalidade, requerendo ao final seja declarada a nulidade do auto de infração e subsidiariamente que seja cancelada a penalidade ou recalculada, ou ainda a sua conversão em advertência. A gerência de energia vê a análise do pedido em consideração as folhas 287 e 297, em apreciação ao recurso autuado, analisou os documentos e ponderações da empresa, resolvendo manter a integralidade da decisão constante do auto de infração, com a seguinte manutenção da aplicação da penalidade multa no valor referente. Em seguida, o processo foi encaminhado ao Conselho Regulador da GE para julgamento e distribuído ao conselheiro para relatar. Este conselheiro, julgando haver esclarecimentos a serem prestados por meio do despacho às folhas 301, formulou um questionamento à gerência de energia no concernente a 3 questões levantadas em série de defesa, quais sejam a observância do artigo 14 da Resolução 63, no cálculo do valor da multa, com a exclusão do valor do faturamento dos tributos, e o cálculo dos itens de abrangência e danos na dosimetria. As folhas 302 a 309, os questionamentos formulados por esse conselheiro foram respondidos da gerência de energia. Ele se dizer o declaratório. Ontem à tarde, o pessoal me trouxe um memorial, qual eu distribuí a todos os conselheiros, o memorial do recurso, e faço a fundamentação em votos, conselheiro presidente. Posso conseguir? O senhor quer dar a palavra para... Não, vamos ouvir o defensor e para depois dar o voto. Eles têm o direito de fazer a defesa. Depois você pode dar o... Se você quiser dar o teu voto, você pode dar agora, mas depois os outros eu ouviria os outros depois. Pode deixar, vamos ouvir então, a palavra com os advogados. Será que fica melhor aqui a gente ficar na frente? Aqui, pode Fica à vontade. Vou pegar a cadeira aqui para não tomar ponto do colega, eu fico para vocês. Bom, não sei quanto tempo vocês vão conceder aqui. Primeiramente, a gente agradece Pode falar, essa oportunidade. Na hora, muito Não, tudo bem, mas não são só alguns pontos assim, que a gente quer elencar até. Fique à vontade. E às vezes. Você está pensando em quantos minutos? Eu acho que uns 10, 15 minutos no máximo. 10 minutos. Mas qualquer coisa, fica à vontade para me interromper e a gente dá sequência aí. Não tem problema. Bom, eu queria introduzir, apresentando a empresa, né? A empresa, a UTE Palmeiras de Goiás, ela foi concebida pelo Grupo Bolognese, que é um grupo que atua no setor de geração de energia, e esse foi um empreendimento que ele foi desenvolvido por uma empresa que não ia implantá-lo, ou seja, ele ia frustrar uma demanda de leilão em função de sua inexistência. E essa outorga ia ser revogada e a Bolognese adquiriu esse projeto quase que nos últimos meses. Foi em dezembro, isso de 2010, perdão, e o empreendimento ele tinha por obrigação gerar e entregar sua energia a partir de janeiro, ou seja, um mês depois, em decorrência do compromisso de leilão, né, do A-5 de 2006, como o próprio conselheiro falou. Aí o que aconteceu? A Bolognese investiu e construiu esse empreendimento num tempo recorde. O empreendimento ficou pronto, uma termoelétrica de quase 175 megawatts, ela ficou pronta em 6 meses e a conexão não estava pronta. Então a usina ficou pronta, a conexão, que era a incumbência da distribuidora local da CELG, não tinha sido investida, porque a CELG tinha que ter um plano, etc., não estava considerando isso, também passava por um momento um pouco difícil. Então a gente ficou com o empreendimento pronto cerca de 6 meses, até ele ser interligado e conectado por força de um investimento que a Bolognese fez em nome da CELG, e depois foi ressarcido, está sendo ressarcido ao longo dos meses decorrentes. A conexão e a operação da usina se deu em 2012, em julho de 2012. Aí o que aconteceu? O setor elétrico passou por aquela início de seca, o CMSE lá do Ministério. Bom dia. O Ministério definiu que essas usinas deveriam entrar em operação. O Brasil estava precisando, em função já de uma previsão de escassez de chuva, de insuficiência de reserva hídrica para geração de energia hidráulica.
foi justamente no primeiro ano que a usina já entrou em operação. Ela entrou em operação com uma expectativa do primeiro semestre de 2012 que não ia operar, e daqui a pouco ela entrou já com despacho máximo. A gente entendeu assim, olha, a usina tem que gerar, tem que atender o despacho do INS, só que algumas prerrogativas, naquele momento, elas não foram consideradas, porque o INS despachou a potência máxima da usina, ao passo que a usina tinha, por outorga, por determinação da própria ANEEL, um fator de capacidade máxima que reduzia a 80% da demanda. Então, naquela época, a GR fez semestralmente, né, Vladimir, algumas inspeções lá na usina e falou: por que vocês não estão gerando carga plena? Olha, porque o nosso projeto não foi desenvolvido para gerar carga plena, ele tem que gerar 80% da carga plena. Então, essas coisas assim foram sedimentadas de forma, de certa forma, um pouco prematuras, tanto da ANEEL, que a gente depois, ao longo desse tempo, levou os questionamentos, e a ANEEL, ao final, reconheceu que não poderia ter sido despachada pela disponibilidade máxima, pela potência da usina, e sim pelo fator de carga, de capacidade, que é 80%, portanto 140%, e a AGR, na primeira vez acompanhou a ANEEL, depois deu sequência e tal, entendeu que isso era uma indisponibilidade da usina, que não estava atendendo o setor, etc. Muito bem, essa discussão ela começou na ANEEL também, paralela, ela teve uma instrução processual dentro da ANEEL e está até hoje rolando dentro da ANEEL. Surpreendentemente a gente recebeu esse auto de infração da GR, justamente questionando os primeiros meses de operação da usina, que quando a usina entrou num regime de despacho pleno. Você sabe que o primeiro ano de qualquer usina, até exemplos aí das usinas hidráulicas, Santo Antônio, Giral, aquelas usinas lá térmicas também, que são notícias diariamente no jornal aí, que era da MPX, que foram compradas pela Eneva, pela ION, da Alemanha, nenhuma delas entrou a plena carga nos primeiros meses, porque existe até uma consideração pela própria agência, em função da curva da banheira. Você ligou a usina, aí quebrou uma máquina, justo aqui, aí dá um problema, dá outro. Então tem essa curva da banheira até a usina ser totalmente preparada para atender o sistema. E isso é considerado, e os dados são expurgados pela ANEEL e pelo ONS, quando faz os dados de medição, de consistência, enfim, para penalizar. No entanto, a AGR não desconsiderou esses dados e esses dados foram os fatores que motivaram, entre outros, a questão do auto de infração. Muito bem, sobre o auto de infração, quando a gente recebeu o auto, ele veio só o auto de infração, justificado e tal, não veio a íntegra das contestações, todas as contestações que foram ali citadas. Então ele não estava completo. A gente até elencou isso na defesa e lógico, quando recebeu ele incompleto, solicitou cópia do processo todo para ter a íntegra de tudo, para poder construir a defesa. E existe uma normativa da ANEEL que vocês devem ter bastante conhecimento, é a resolução 63 de 2004, ela estabelece que o processo ele pode ser suspenso, tem um prazo suspenso, enquanto o agente tem acesso às cópias. E também não foi o que aconteceu, né? A própria, não sei se é a Procuradoria Jurídica, ou enfim, a gerência jurídica da AGR não concedeu essa possibilidade de suspensão. Bom, então, o que a gente alega é o expurgo dos dados referente à curva da banheira, que atinge os primeiros meses do primeiro ano de operação da usina. Isso está discutido, está sendo levado lá para a ANEEL também reconhece isso e considera. E também a questão, existe uma resolução que é a 425 de 2011, ela estabelece que, bom, as agências, elas têm convênio, elas têm o direito de fazer fiscalização, de
de identificar os pontos, mas a punição, a multa para empreendimentos que sejam do interesse do Sistema Interligado Nacional, que estejam ligados à rede básica e tal, não poderia ser veiculada, transitada pela própria GR. E sim, olha, a GR indica para a ANEEL que multe esse empreendimento. Então, por isso a gente entende que a aplicação da multa ela é inadequada, indevida, né, por parte da GR. Ela poderia ser aplicada por parte da ANEEL. A fiscalização cabe à GR, com certeza, a constituição dos elementos que vão gerar a infração, tudo bem, é uma dos atributos da GR. E, bom, por fim, né, então a gente alegou pedindo a nulidade da aplicação da multa e a recondução para a ANEEL, caso a punição seja mantida aqui por esse colegiado. A gente entende que existe uma prerrogativa já consolidada também dentro da ANEEL. Você vê as distribuidoras, você vê apagões causados pelas distribuidoras, as distribuidoras recebendo primeiro uma multa e depois essa multa sendo convertida em advertência, enfim, até o próprio artigo 8º da Resolução Normativa 63 estabelece isso. Então isso já tem vários precedentes no setor elétrico, dentro da própria ANEEL, julgados, já reconhecidos, consagrados, que ocorrem apagões de horas e horas e horas em cidades, distritos industriais, distritos residenciais, e que a ANEEL reconduz para uma advertência. Bom, outro elemento com relação à multa é que a gente já entrou na carga máxima da multa, assim, isso não entendemos também, a própria... o regime de operação da usina ele consiste numa receita, que como a usina está disponível, ela recebe uma receita fixa, tanto parada, tanto operando. E quando ela opera, ela recebe uma receita variável. Essa receita variável nada mais é do que o custo, ou seja, o empreendedor ele compra o combustível, gera energia, só que o combustível, quem está pagando é o próprio consumidor. Os impostos, quem está pagando, está na equação também, o próprio consumidor, porque isso é repassado para a tarifa depois. Então, a gente não entendeu a composição da multa já na carga máxima e considerando o faturamento anual pleno sobre os custos e sobre os impostos, que são intrínsecos do negócio, não foram causados pelo gerador. Então, essa é a nossa explanação e a gente entende que o colegiado vai com certeza tomar a melhor decisão enfim, a gente pede, por fim, né, que seja reconhecida a nulidade da multa em razão dessa impossibilidade da Agência Estadual Conveniada de aplicar a multa para que o auto de infração seja conduzido à ANEEL ou enfim, extinto. Ok? Então, esse é bom. Ok, obrigado. Está em discussão aos conselheiros. Bom, antes de mandar para o primeiro, eu gostaria que o gerente de energia apresentasse os aspectos técnicos da defesa que fez do advogado da empresa com relação à questão do papel da GR e da aplicabilidade da multa e, enfim, das atribuições dos COPER. Para ser bem sucinto, esse processo que a Administração de Vigilância da Comunidade foi formado por 3 fiscalizações, são 3 PMs distintos, 2 no ano de 2012 e 1 no ano de 2013, que nós acompanhamos justamente a entrada de operação da SE Palmeiras e o cumprimento dos espaços solicitados pelo Operador Nacional do Sistema, que é o ONS. Dentro do que foi questionado, com relação à primeira competência da GR em penalizar esse tipo de agente. É bom que se entenda que a GR ela não decide o que ela vai fazer e o que ela vai penalizar sem antes de ter um contrato com a própria ANEEL, através do convênio. Então, através desse contrato, é discutido cada agente que vai ser fiscalizado e como vai ser feito.
A própria Chavance, desde 2010, nós estamos acompanhando, Palmeiras desde 2010 nós estamos acompanhando ela, a ANEEL já entende que ela é passível de descentralização e ela não está enquadrada nas exceções estabelecidas pelo artigo 5 da Resolução 425. Só enfatizando ele, isso aqui não é posicionamento nosso, isso é posicionamento do regulador, da ANEEL. Ele fala o seguinte: a instalação de geração de energia elétrica, para enquadrar como passível de descentralização das atividades de controle de descentralização, deverá atender todos os critérios da CNI estabelecidos. Potência instalada até 200 MW, não é, no caso de Palmeiras 175. Não possuir contrato de prestação de serviços ancilares, o CPSA, assinados com a ANS, no caso ela não tem. E no caso de instalação de geração hidroelétrica, que não é o caso, são os 3 itens que ela elenca para que haja possibilidade de descentralizar. Então a ANEEL entendeu, não, Palmeiras, ela não se enquadra no artigo 5, e desde 2010 nós acompanhamos ela por conta do entendimento do regulador. Então, no nosso entendimento da ANEEL também, nós temos essa competência. Esse questionamento também é a questão da curva da banheira. Ele está citando que, no caso, nós fomos fiscalizar as obras no início da operação, onde ele estava justamente naquela curva inicial, onde ele saiu naquela fase de ajuste ainda. A área de fiscalização da ANEEL, a SFG, ela também entende que isso não é um impedimento para que seja fiscalizado e para que haja um processo administrativo punitivo, já que no entendimento dela, os ajustes têm que ser feitos pelo agente. Se ele entende que a disponibilidade que ele acerta com o OMS não é a que ele tinha para fornecer, esses ajustes deveriam ter sido feitos antes. Então, nesse ponto também, apesar desse questionamento não estar, eu não observei dentro do processo, ontem até a gente olhou isso aqui, mas já era um assunto que a gente já estava conversando com a própria SFG. E ela entende que não, isso não é nenhum empecilho, e a SFG nunca se pautou por essa curva para realizar fiscalizações e nem para aplicar processo administrativo punitivo. Essa foi a conversa que nós tivemos com a ANEEL. Também há um questionamento quanto à relação à multa aplicada. Primeiro que ela está no limite, a gente até tinha discutido isso anteriormente, isso é um procedimento padrão da SFG, que ela é padronizada para todas as agências estaduais. Então ela estabelece os critérios da gravidade. Se for do grupo 1, é 50%. Se for do grupo 2, o agente for classificado como usina do tipo 2, seria 30%. Foi o caso da semana passada que era Chavance. Ele era do tipo 2, foi classificado com a penalidade do topo, 30%, e agora já é Palmeiras, com 50%. Então, nesse ponto também é uma dosimetria padrão que é utilizada. E a gente segue esse procedimento tecnicamente. Se há alguma, até ele cita que teve casos semelhantes que a própria diretoria da ANEEL reduziu. A gente não tem conhecimento dessa aplicação, mas o conhecimento que nós temos é da parte técnica de fiscalização, onde a gente tem que andar padronizado com os procedimentos que a Secretaria de Fiscalização da Geração passa para a gente. Também questiona a questão da conversão da penalidade em advertência. Isso também está nas nossas exemplos de consideração, que não é cabível porque a falta coletiva, né, ou seja, a não conformidade, ela não é de pequeno potencial ofensivo. Então, a própria 063, ela impede que haja essa conversão para a advertência. Era lá que eu tinha que fazer com relação às considerações. Discussão você acha aberta, conselheiro, querendo se manifestar e vai pronunciar seu voto. Ok, Danilo? Bom, em vista o relato discutido aqui, em observância às fundamentações apresentadas pela autuada recursal, bem como as justificativas da igreja emitidas na autuação, na análise do pedido de consideração e na explicação das questões levantadas pelo conselheiro,
Temos que a gerência de energia deixou justificadas as razões que a levaram ao arbitrariamente penalizado no montante citado, esclarecendo que a dosimetria adotada em grau máximo para abrangência e danos se deu em virtude de ser este o padrão adotado pela SFG, que atua em relação às termoelétricas e reserva, haja visto sua extrema importância para o sistema, em especial nos momentos de crise, e de se tratar de presente fiscalização orientada pela própria ANEEL, seguindo por conseguinte a sua orientação. Pensa por oportuno que a dosimetria da penalidade é a discricionária do fiscal que procedeu à fiscalização, cabendo ao mesmo, entretanto, justificar os parâmetros adotados. Nesses termos, temos que restaram justificados os padrões adotados para o cálculo da penalidade a ser aplicada, inclusive a padronização. No concernente à alegação do cerceamento de defesa, temos que não procedem as alegações do autuado, uma vez que a documentação lhe fora remetida nos termos do artigo 22 da Resolução 63, tendo a mesma exercido plenamente seu direito de defesa. Quanto à competência da GE para a presente fiscalização, é questionável, tendo sido a mesma delegada pela ANEEL, como restou consignado pela gerência. Sobre as alegações de existência de questionamento da matéria tratada em modificação, junto à SFG, e portanto a impossibilidade de autuação, temos que, conforme ressaltado pela gerência de energia, a simples solicitação junto à SFG não exime a prestação do serviço pelo autuado, nas condições pactuadas, sendo absolutamente regular a autuação sobre esse aspecto. A respeito da alegação de irregularidade no cálculo da multa, temos que informou a gerência técnica responsável que o mesmo fora feito dentro do estabelecido do artigo 14 da Resolução 63, com todos os descontos de tributos e os custos operacionais pertinentes efetuados, existindo qualquer reparo a ser realizado neste aspecto. Quanto ao pedido constante do recurso de conversão da penalidade de advertência, deve enquadrar-se autuado no disposto no artigo 8º da Resolução Normativa 63, 2004 da ANEEL, que é o que consta dos autos, item 30 e 31, as folhas 334, a gerência de energia, esclarecendo aos que manifestaram no sentido de que não se enquadra este dispositivo normativo, uma vez que seria necessário que as consequências da infração fossem de pequeno potencial ofensivo, que não é o caso, uma vez que, conforme exposto, o sistema elétrico brasileiro conta nos períodos críticos com a imprescindível contribuição das termoelétricas, uma vez que o fornecimento de energia é serviço essencial, sendo necessária a confiabilidade do sistema na disposição de energia no momento em que se fizer necessário. Por todo exposto, temos que restou demonstrado à luz exposto nos parágrafos anteriores a proporcionalidade e razoabilidade das infrações impostas pelo fiscal desta agência. Assim, considerando em toda a documentação constante dos autos, especialmente pronunciamentos da área técnica, voto pela manutenção do auto de infração 02813 e imposição da penalidade de multa no valor de R$ 2.475.056,78. Meu relatório. Ok. Sérgio. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de pedir as escusas de ter chegado atrasado, mas eu estava em Bonópolis e ontem foi impossível a gente decolar à noite. E só chegando aqui em Goiânia de manhã, eu estava com a roupa de ontem, ainda tive que passar em casa. Mas eu cheguei a tempo ainda de ler esse memorial, qual parabenizo o trabalho do escritório da advocacia, do prefeito, organizado, mas ainda deu tempo de eu lê-lo. E ao que me parece, nas 3 TNs geradas pela AGR, inclusive de acordo com o voto do relator, são todas procedentes. Eles alegam que nós não temos competência, e a competência está clara, em primeiro lugar, porque ela não está essa usina não está inscrita nas exceções do artigo da Resolução 425. Ela tem 175 de potência energética, quando a lei, a própria resolução, prevê um teto de 200 megawatts.
Então, portanto, e não está também em curso nos demais critérios previstos na dita resolução. Ela alega também que não houve prejuízo ao consumidor. Houve sim, claro, prejuízo potencial ao consumidor, na medida que se precisa dessa geração de energia e na hora necessária ela não acontece, existe evidentemente um prejuízo potencial que essa agência é obrigada a observar. Também não cabe a alegação da curva da banheira, uma vez que não existe nos contratos qualquer tipo de previsão, qualquer tipo de carência prevista para que as operadoras do sistema tenham, durante um certo tempo, uma capacidade energética aquém do que foi contratado. Então, essa curva da banheira, como o próprio nosso gerente da área relatou, ela nunca foi critério observado de exclusão de penalidade. A própria penalidade também foi colocada no teto máximo, uma vez que essa agência não pode fazer concessão com verbas e recursos alheios. As verbas são da própria ANEEL, e é a ANEEL que tem o condão e a autorização de, se for o caso, e assim elas entenderem, ou converter mesmo em advertência ou abaixar o valor. Mas a AGR não é razoável que a AGR tenha esse tipo de liberalidade, senhor presidente. Então, nesses termos, eu vou votar com o relator na integralidade do voto. Ok. Com relator. Ok. Com relator. Então, pela unanimidade, foi votado a permanência do órgão. Ok? Aprovado. Obrigado. Tá bom, obrigado. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Aí, só para nós aqui, haverá mais uma instância aqui? Não, no caso só para a ANEEL. A próxima instância é a ANEEL, mas só que o recurso tem que ser direcionado a esse conselho, E aí ele vai vai apreciá-lo e emitir juízo de reconsideração. E aí vai Só para a ANEEL. Tá bom, obrigado. Eu só solicitaria que, principalmente a questão da curva da banheira, não impliquemos dentro do processo. Tem uma resolução que é a 169 de 2005, e ela está sendo reconsolidada numa nova resolução que é a 614, que vai começar a agir em outubro, 1º de outubro. Mas eu falo que ela faça parte do recurso que vai ser apresentado, para que seja apreciado, inclusive, pelo diretor. Claro, não, com certeza. Ok. Tá bom. Porque nesse ponto específico só for no... Ele não está no Memorial. Memorial, né? Tá bem. Tá Obrigado. Obrigado. Fala, doutor. Passamos ao item 3, apresentação e instrução de processo com recurso relatado pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Fala, João. Processo cooperativo de transporte de passageiros de carga de Santa Helena de Moraes. O auto de inflação foi feito com a placa HOR 1617. E a placa certa é OQR 1617. Você? Eu estou, esse conselho, vosso conselho, eu estou pedindo anulação da multa. Anular a multa com a situação. Conselheiros que concordam e jornalistas que Concordo. Tá bom. Passamos ao item 4, apresentação e discussão de processo com recurso a ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges. Item 4.1. Processo, senhor presidente, do final 5890. Sério? Esse negócio de a placa, o número e não é a placa. Será que é tão ineficiente que nem o número da placa você sabe pegar? Às vezes o Acontece. documento está mal escrito, mas ele pode verificar. A placa. Tem duas, né? Na frente e atrás. E aí também era. Dois lados. Isso aí Acontece. É vou verdade. deixar os fiscais. É Vou verdade. reunir todos eles. Tem que entender. Vai lá. Falta, Sérgio. Processo final 5890 do interessado empresa Moreira Limitada, por infração ao artigo 11 do inciso 6º da resolução 297,
por suprimir viagens sem prévia autorização da GE. Todos os fatos contidos nos autos não foram sequer, nem de leve, rebatidos pela empresa. Então, por total inconsistência da defesa, eu voto pela manutenção do recurso do auto de infração Quem na concorda com o Sérgio? Permanece aprovado. E tem 5 apresentações em seu processo com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Pontes. Item 5.2 ao 5.4. Bom, senhor presidente, os 5.2 e os 5.3, estou votando pela manutenção da autorização. O autuado por interromper serviço sem autorização do IDR. E o segundo processo, que é o 5.3, por motorista ter desrespeitado a fiscalização, que é um inciso do próprio aqui. O fiscal declara que o motorista, senhor tal, desrespeitou a fiscalização na pessoa deste fiscal, o fiscal tal aqui, recusando apresentar seu CNH e dizendo que era para o fiscal passar o poder, que é a decisão do fiscal. Ao invés de estar aqui enchendo o saco e esperando que vai passar. Então, fiscal, esses dois primeiros, 5.2 e 5.3, voto pela manutenção, o 5.4 eu voto pela anulação. Trata-se de uma infração de transportar bagagem fora dos locais postos em condições diferentes das estabelecidas para tal fim. Fiz uma diligência para a gerência jurídica, estou seguindo aqui a orientação. Foi uma viagem em Goiânia e Anápolis, é semi-urbano, característica semi-urbana. Como a gente ainda não dá uma nova regulamentação própria nesse sentido, a gente está usando o decreto 4648, que é de 1998. Esse decreto prevê o serviço semi-urbano. No caso do serviço semi-urbano, não é necessário você disponibilizar o bagageiro. Então, de acordo com isso, eu estou aceitando a defesa, o recurso da autuada e a orientação do jurídico nesse sentido, votando pela anulação da orientação. Bom, desses dois tem um que condena e um que solta. O 5.2 e o 5.3 eu voto pela manutenção e o 5.4 pela anulação. Quem concorda com o Danilo? Concordo. Ok? Aprovado. Item 6, apresentação e discussão de processo com recurso não conhecido, ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Pontes. Bom, recurso não conhecido, senhor presidente, a gente observou que não tem nenhum erro formal no auto de infração. Se for possível também para adiantar a nossa reunião, eu acho que tem outros itens que podem ser juntados, se o secretário executivo se quiser demonstrar. Eu acho que é o item 6, o item 7, que é o do conselheiro Zé Duarte, o item 9, que é meu, que é revelia, o item 10, que é do conselheiro Sérgio Lucas, que é com defesa não conhecida, sem defesa, que é do item 11 do conselheiro João Oliveira de Castro, o item 12 do conselheiro Sérgio Lucas, sem defesa. São esses, né? Ok? Todos manutenção. Quem concorda? Acompanho. Acompanha? Concordaste, né? Tá bom. Aprovado. Vamos lá. Então, continuando, o item 8, apresentação e discussão de processo com defesa, ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Freitas. Item 8.1. Item 8.1, trata-se do processo final 9011. O interessado expressa São José Tocantins Limitada, por infração ao artigo 1º, inciso 4º, a linha A da resolução 233, por executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização e permissão. O interessado alega que esse interessado é bastante apressado, porque ele já, antes de nós julgarmos a primeira instância, ele já juntou um recurso segunda instância. Qual é o nome oficial? Esse auto é de... 33. Como é que é o nome?
Aqui não tem, o presidente não pode. A NTT é que atribui lá. Essa na fase de autoração. A NTT é um pouquinho mais elevado que o nosso, vai de 2 mil a 4 mil reais. Tudo bem. Faz Tudo bem, sentido. Sérgio. Enfim, ele alega que as viagens que ele fazia eram no mesmo município, que nós não tínhamos, nem a NTT, nem nós tínhamos a competência para fiscalizá-los e muito menos atuá-los. O que não procede, a viagem era intermunicipal, interestadual, então, portanto, a competência está flagrante. Então, eu voto pela manutenção do auto de infração. Os conselheiros que não concordam, pelo menos não está aprovado. E tem 3 apresentações de discussão de processo para reexame e deliberação a serem relatadas pelo conselheiro José Eduardo de Santos. Eduardo. O item 13 são 4 processos de respeito à questão da trilha de parabéns. A Câmara de Julgamento já se manifestou pela anulação, porque a aplicabilidade da resolução é inadequada e eu acompanho já a decisão da Câmara de Julgamento para manter a anulação dos 4 anos. Quem concorda, Pela permaneça trilha de como parabéns. está. Comprovado. Item 14, apresentação de discussão de processo para reexame e deliberação a ser relatado pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Item 14 é Jorlan S.A. Veículos. Eu estou solicitando que aos novos pares que seja anulado o ponto. Isso aqui é o seguinte, foi lavrada uma multa em nome da Jorlan. A Jorlan tinha transferido o carro para outra pessoa. É outro grave defeito que isso aí a respeito da placa, né? Então a multa aqui, o auto de infração foi em nome da Jorlan. E nós fizemos verificação jurídica, e principalmente ao Detran, e realmente o veículo não é da Jorlan, é de uma outra pessoa, de tal de Nilo. Nelson gosta Não, de Não é minha destaque, cara. Nelson é assessor não, né? estou solicitando a anulação do. Mantendo a decisão da Câmara. Isso. Não tem anular. A Jorlan não tem nada a ver com Tá, isso. quem concorda com o conselheiro? Se não for do Nilo, eu concordo. Mas se for do Nilo, eu não gosto. Eu tenho que pagar. É outro nível. Agora, pode ser que não é da Não era da Jordan quando houve a notificação, a multa? Não era. Ou a Jordan não transferiu? Não, a Jorlan transferiu a data que foi feita, o Detran confirmou. Confirmou o Detran do Então, DR. vamos com os dois documentos. Então, acompanha. Item Acompanha, 15, aprovado. Vamos lá. item 15, apresentação de discussão de processo para reexame e deliberação a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, 15.1 ao item 15.9. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, todos esses processos do item 15, do item 15.1 ao 15.9, também foram discussão de exame, que já teve a deliberação e a decisão na Câmara de Julgamento, pela anulação, são semelhantes ao que o conselheiro Zé Duarte relatou a respeito da entre nos para-brisas. Então, estou votando aqui pela ratificação da decisão da Câmara e consequente anulação da decisão da infração. Quem concorda, permaneça como está aprovado. Todos os assuntos. Alguém quer alguns conselheiros? A pauta de Eu votar. tenho que observar o seguinte, é chique o cara vir de avião de Hipópolis pra cá. Bonópolis, não. Paulão Gatu. Ah, você falou do Bonópolis. Não, é que eu estava em Bonópolis, antes de pegar um avião e Paulão Gatu, mas lá não decola mesmo. Está lá perto da minha fazenda. Porque você não falou?